E como Freud funda a psicanálise? Hoje eu vim contar algumas curiosidades muito interessantes sobre o início da construção dessa teoria psicanalítica. A vivência profissional de Freud em Viena, no final do século XIX, foi o ponto inicial da criação da psicanálise. Ele começou a sua carreira e sua profissão como médico, tendo sido muito renomado como neurologista. Entre os anos de 1885 e 1886, Freud viveu em Paris, onde ele foi estagiário do Charcot, um famoso neurologista da época. E de acordo com a Eunice Nishikawa, em seu artigo Histeria e Borderline, de 2017, na história da medicina, o Charcot diferenciou a histeria da epilepsia. Ele aferiu identidade visual, transformou a La Salpêtrière em um centro de referência clínico e de estudos da histeria. O método utilizado por Charcot era o método da hipnose, que chamou a atenção do Freud, já que as pacientes, sob estado hipnótico, mudavam seus estados de consciência. Freud então tratou os seus pacientes em Viena com esse método, quando então ele conheceu o médico Joseph Breuer. O Breuer não fazia uso da hipnose. Ele tratava seus pacientes a partir de suas queixas e de suas narrativas. O Freud se interessou pelo trabalho do Breuer e juntos eles desenvolveram o método catártico, pelo qual os pacientes falavam de forma livre sobre os seus traumas e os afetos ligados a esses traumas. Isso permitia que o tratamento fosse feito a partir da fala e a partir da escuta e da relação entre a fala e os afetos e traumas ligados a essa fala. Freud começa a pensar então sobre os conteúdos dessas falas e a relação entre os traumas e as questões sexuais que se revelavam no início da infância. O que acaba acontecendo é uma discordância entre Freud e Breuer e acaba culminando no rompimento da relação entre os dois. De acordo com a Eunice Nishikawa, a psicanálise surge trazendo à tona aquilo que também tinha sido recusado, provocando escândalo ao pôr no centro dos transtornos mentais o tema da sexualidade, a qual está na base da constituição do humano. Durante muito tempo, a histeria foi uma incógnita na medicina. E isso se dava pela dificuldade em situar a histeria de forma objetiva e encontrar a sua causa. Seria um transtorno do humor, algo próprio do feminino, algo ligado ao período menstrual? O que seria isso? Segundo Freud, a delimitação nosológica do quadro da histeria abriu espaço para superar a visão preconceituosa que se tinha a respeito dela, que vinculava a histeria ao aparelho genital feminino, e apontou para um quadro multiforme que continha uma ordem própria e definida. Outro fato importante da gente deixar claro aqui é que em 1889 Freud volta a Paris, ainda interessado pelo método da hipnose e de tratamento das histéricas. Freud então conhece o Bernheim, de quem ele já havia traduzido um livro sobre sugestão e suas aplicações terapêuticas. O Bernheim considerava a hipnose decorrente da sugestão, o que comprovava o caráter psicológico e relacional dessas afecções nervosas. De acordo com a Rudinesco, as passagens de Freud por Paris, tanto na primeira vez quanto na segunda vez, e os encontros com Charcot e Bernheim foram imprescindíveis para a criação da psicanálise. O Charcot possibilitou que Freud entendesse a doença nervosa de outra forma, e o Bernheim possibilitou o início do entendimento do tratamento psicológico. Quando Freud retorna a Viena,
Ele e suas pacientes histéricas vão ser os protagonistas da construção do método psicanalítico, uma clínica da escuta, da interioridade e não mais da exterioridade. Uma constatação importante de Freud no decorrer da sua prática clínica é a de que quanto mais ele possibilitava a livre expressão dos traumas e desses afetos ligados a essas memórias traumáticas por suas pacientes, mais o recalque e as repressões vinham à tona. E com isso ele funda esse método da associação livre. O método da associação livre, ele é fundante da psicanálise e permitia a Freud conectar os conteúdos das falas que surgiam em análise com os conteúdos inconscientes que surgiam também no decorrer das sessões através das falas das pacientes. E é a partir de então que o método da associação livre passa a ser a forma pela qual o tratamento se dá e a hipnose é definitivamente substituída pelo método da associação livre.